A Bolsa Brasileira teve um boom de investidores nos últimos anos, de diferentes idades, gêneros, lugares. Muitos começaram a investir em renda variável. Mas será que esses novos investidores conhecem a fundo a empresa B3, que é listada na própria Bolsa e é possível ser acionista? Como ela ganha dinheiro? O quanto ela é lucrativa? E será que vale a pena investir na B3 e lucrar com o crescimento do mercado financeiro no Brasil? Se quiser saber a história da Bolsa Brasileira, além de saber como ela se compara às principais bolsas do mundo, não saia daí, porque vamos responder tudo depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, eu lembrei, não sei porquê, do cara que falava assim, ele tem ideias boas e ideias novas. O problema é que as boas não são novas e as novas não são boas. Enfim, não sei porque eu lembrei disso. Tem uma frase de um amigo nosso, Leandro Guissoni, professor também, já fez várias participações aqui no Cafeína, né, no quadro Por Dentro do Negócio, que ele fala algo similar. Fala o seguinte, em marketing, sempre 50% da verba é muito efetiva e os outros 50% estão destinados a ações que não trazem resultado. O problema é que você nunca sabe qual metade. Então... Bom, enfim, depois dessas assim. frases inspiracionais que você pode usar aí, né, para impressionar alguém no almoço de domingo, vamos falar do assunto deste programinha. O que acontece? Quando falamos em Bolsa de Valores, o que vem na sua mente? Geralmente as pessoas têm aquela imagem da gritaria, todo mundo aglomerado em um salão, pelo menos os mais antigos, como eu e Sunny Boy, né? Certamente. Pensando no pregão, viva a voz e tudo mais. Isso já não existe há bastante tempo e como todas as ordens de compra e venda são feitas digitalmente, é como se a Bolsa fosse um imenso computador, digamos vários assim. computadores. Vários, uma rede. Mas a Bolsa é o local, ainda que virtual, onde tantos investidores como empresas encontram um espaço para comprar e vender suas ações. É, na verdade, um grande balcão de negócios. Tanto que o significado do nome da B3 é Brasil, Bolsa e Balcão. Mas ela não é só isso, como se fosse pouco, mas ela é muito mais. Ela é responsável pela custódia dos títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, que você compra por meio do Tesouro Direto e muito mais, Doni. A B3 é a única bolsa brasileira em operação atualmente. Surgiu oficialmente em 2017, logo após a fusão da BMF Bovespa com a CETIP. A BMF Bovespa já era a fusão de outras duas empresas, a Bolsa de Valores de São Paulo, ou Bovespa, e a Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, a BMF. Aí se juntaram e o resultado foi BMF Bovespa, que se juntou, por sua vez, à CETIP, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, e surgiu então a B3. A CETIP realizava operações de títulos de renda fixa, além de outros ativos. Ela foi criada em 84 e era responsável pela liquidação financeira dos títulos de mercado. Ou seja, a CETIP fazia a custódia, o registro, a liquidação e toda a operação relacionada a ativos como cotas de fundos de investimentos, COIs, CDBs e títulos de crédito privado, além do processamento de TEDs e DOCs. Não apenas os investidores dependiam dela, mas toda pessoa que tinha uma conta bancária, Doni. Já a BMF, que significa, como eu falei agora há pouco, Bolsa de Mercadorias e Futuros, foi criada para negociar contratos futuros de commodities e derivativos financeiros de índices e moedas. Contrato de boi gordo, café, soja, milho, índices futuros são alguns dos exemplos. Ela iniciou suas atividades em 1986 e em 1991 se uniu com a Bolsa de Mercadoria. Essa última foi criada por um grupo de empresários paulistas em 1917 e foi a primeira a realizar negociações de contratos agropecuários. Ou seja, resumidamente, esse foi o cenário até de fato ser criada a B3. As empresas que hoje fazem parte dela uniram suas forças para que a infraestrutura do negócio e o leque de serviços e produtos oferecidos ao mercado financeiro ganhassem força. Elas também puderam cortar despesas operacionais em comum devido à sinergia das operações. E o resultado foi um aumento bastante significativo da rentabilidade e da eficiência do grupo, da empresa, da nova companhia que surgiu com todas essas fusões. Agora vamos entender quais as funções da B3. A B3 é quem fornece a infraestrutura para o mercado financeiro, a base para o mercado operar.
todos os dias são negociados mais de 10 bilhões de reais em ações na nossa Bolsa Brasileira. Nela são feitas as ofertas iniciais de ações de empresas, ou seja, aquelas que ainda não têm capital aberto e que chamamos de IPOs, Initial Public Offering. E nela também é realizado o pregão, que é a operação do mercado futuro de ativos como o dólar, os juros, as commodities, e também é chamado de pregão, né, em termos gerais, a negociação. O mercado está aberto, o pregão está aberto, né, não só de futuro. O pregão vem de apregoar. De apregoar, que era o que se fazia no passado, compro, vendo e tudo mais. Tem ainda os produtos chamados de balcão, que podem ser, por exemplo, debenture, um CRI, um CRA, uma cota de fundo, LCI, LCA, e é também a sua função a realização de custódia e liquidação desses investimentos. E ela cobra taxas de tudo isso. Como não tem concorrentes, pode cobrar basicamente quanto quiser dos clientes, mas é um valor relativamente baixo, né, do ponto de vista do investidor, por isso que todos os ativos que estão lá são interessantes para o acúmulo de patrimônio e tudo mais, para a sua estratégia de investimento. E do ponto de vista da B3, como tem muitos investidores, como tem muitas operações e o número vem crescendo ano a ano, para a empresa isso representa dinheiro e muito dinheiro. E vamos falar o que determina a alta ou baixa da bolsa, já que é um assunto que a gente fala todo dia aqui, no noticiário, enfim. Quando se fala que a bolsa subiu ou caiu, na verdade, estamos nos referindo ao Ibovespa, que é um índice teórico, é uma carteira teórica de ações. É como se fosse a sua carteira de ações. Então, 10% de Petrobras, 9% de Vale, 5% de Magazine Luiza e por aí vai. O Ibovespa é essa carteira de ações, cada uma tem um peso e no final das contas a variação total da carteira é a soma das altas e baixas e ponderada pelos pesos que dá esse é o índice. Então a gente fala como média, né? É uma carteira que simboliza não a média aritmética, mas uma certa noção de mercado. Lembrando que ela é feita por volume de negociação. As ações que estão lá são as que representam 80% do volume negociado. Quanto maior o volume negociado, mais peso a ação vai ter no índice Bovespa. Exatamente. E existe um rebalanceamento periódico desse Ibovespa, desse índice Bovespa. Atualmente, as empresas com maior peso no Ibovespa são Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, a própria B3 como empresa, Ambev e Magazine Luiza. A Vale e a Petrobras juntas representam mais de 22% do índice. Na sequência vem Bradesco com 6,4%, Itaú 6%, B3 5,4% e Ambev e Magazine Luiza com um pouco mais de 3% cada. Juntas, essas empresas representam quase metade, mais de 47% do índice total. E no total, hoje, a carteira teórica do Ibovespa, né, que ela é rebalanceada, mas nesse momento tem 81 ativos de 78 empresas distintas. Isso porque a Petrobras está no índice tanto como a ação PETR3 quanto a PETR4, Petro 3, Petro 4, por exemplo. Também temos o Bradesco nessa situação, que tem o BBDC3, BBDC4. As ações com menor peso no Ibovespa são a Hering, que é a HGTX3, e a JHSF, que leva o ticker JHSF3 e representam menos de 0,1% do índice, portanto, tem baixo impacto na variação que a gente reporta. E como a gente falou na escalada no início deste programa, a própria B3 também negocia as suas ações na bolsa. O ticker, o código é B3SA3. Nos últimos 5 anos, o crescimento foi de 480% no preço dessas ações. Atualmente, os papéis estão sendo negociados na casa dos R$60. O dividend yield pago pela B3 nos últimos 12 meses foi de 3,52%. E as 81 ações que compõem o Bovespa representam, como eu falei, 80% do volume financeiro que é negociado na B3. Mas a bolsa tem outros índices que representam outras carteiras. Tem, por exemplo, o índice Small Caps, cujo código é SMLL, representa as empresas de menor valor de mercado. Tem o índice de dividendos, o IDIV B3, cuja carteira é composta por ações que são boas pagadoras de dividendo e de juros sobre capital próprio. O exemplo são as seguradoras, bancos e elétricas. E tem também o Índice Brasil, IBRX, que engloba 100 ações mais negociadas
na Bolsa Brasileira, então tem índice para tudo que é gosto. Depois de tudo que falamos aqui, já dá para ter uma dimensão do tamanho da B3, além de ficar mais claro sobre o que ela faz. Segundo o relatório financeiro que ela divulgou e que demonstra, aliás, a sua robustez financeira, a receita líquida no acumulado de 2019 foi de 6 bilhões de reais. Isso significa um crescimento de 166% se comparado com 2015. A empresa B3, mais que dobrou seu tamanho e receita em um período de apenas 4 anos. E a distribuição das receitas é liderada por 65% ações de renda variável, 15% provém de balcão, ativos de renda fixa, tesouro direto, cotas de fundos derivativos, 9% com infraestrutura para financiamentos, então conexão com cartórios, sistemas de contrato e plataforma imobiliária, e 11% em tecnologia, dados e serviços oferecidos para bancos e instituições. Agora, como será que está a B3 na comparação com outras bolsas no mundo? O tamanho dela é de quase $1 trilhão. Parece muita coisa, né? É bastante mesmo, mas passa longe de ser considerada a bolsa mais valiosa do mundo. Não está perto disso por enquanto. O ranking das maiores bolsas leva em consideração o volume de transações, o valor movimentado, o número de empresas listadas, data de criação e valor de mercado, considerando as empresas e ativos negociados. O ranking das maiores bolsas globais é encabeçado pela New York Stock Exchange, a bolsa de Nova York. Sozinha, ela movimenta por mês mais de $1,5 trilhão. Para a gente comparar, o PIB brasileiro gira na casa de quanto? 1 trilhão e 300, já chegou a 2 trilhões, como o dólar está alto, 1 trilhão e 300. Então estamos falando aí basicamente um PIB brasileiro por mês. Sim. Na bolsa de Nova York, que é muita coisa. Só que é movimentar. Movimentar. PIB é geração. Né? Exatamente. Então não fale bobagem, Doni. Não, brincadeira. Não. É só para dar uma dimensão. Só para dar uma dimensão, exato. Poderíamos comparar com o número de cobalts que você poderia comprar com 1 trilhão. Mas enfim, ela possui mais de 3 mil empresas listadas, a bolsa de Nova York, né? E o seu valor é avaliado em cerca de $29 trilhões. A segunda na lista é a Nasdaq, que também é de Nova York e concentra empresas de tecnologia listadas. Ela é avaliada em mais de $12 trilhões. Em seguida vem as bolsas asiáticas, a de Tóquio, a de Xangai e a de Hong Kong, entre a terceira e a quinta posição. Já em sexto vem a Euronext, da Europa, avaliada em $3,6 trilhões. E a B3? Bom, ela aparece na 18ª posição, ela é avaliada em quase $970 bilhões. Só 1,5% da população brasileira investe na bolsa atualmente. Nos Estados Unidos, o percentual ultrapassa os 55%. No Japão, 43%. Na China, 15%. Na Alemanha, 13%. Então é normal que a bolsa brasileira seja menor que as demais também. Se você quiser enxergar o copo meio cheio, há uma avenida gigantesca de crescimento para a B3. De qualquer forma, a gente espera que o Cafeína seja uma entre tantos instrumentos tentando mudar a cultura de investimentos no Brasil. Além disso, queremos que o investidor experiente possa debater aqui no nosso canal. Então a gente tem programas que são mais básicos, intermediários e até mais avançados nesse universo dos investimentos. É isso. Você já é um investidor experiente? Você está entrando no universo da Bolsa de Valores? Você já tem ações na sua carteira? Pretende investir nesse ano? Conte pra gente nos comentários deste vídeo, tá certo? Queremos conhecer você cada vez mais. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial das vacinas anti-Covid do Instituto Butantan e da Fiocruz. Agora, os documentos estão em fase de análise. Serão avaliados os estudos clínicos e não clínicos feitos em humanos, além de outras exigências. Tanto a vacina feita pelo laboratório chinês, em parceria com o Butantan, assim como a da AstraZeneca, em conjunto com a Universidade de Oxford, terão que aguardar um prazo de 10 dias para serem analisadas. O gigante aeronáutico Boeing concordou em pagar mais de $2,5 bilhões para encerrar alguns processos no caso do 737 MAX. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que acusou a Boeing de conspirar para cometer fraude por não ter fornecido todas as informações sobre o processo de aprovação do 737 MAX, modelo de avião que sofreu 2 acidentes fatais.
A Petrobras informou que assinou com a V2I Transmissão de Energia Elétrica SA um contrato para a venda da totalidade de sua participação de 49% na Sociedade Eólica Mangue Seco 1 por 42 milhões e meio de reais. Este valor será pago em uma única parcela no fechamento da transação. Feito isso, hora do fechamento de mercado. Na sexta, o Ibovespa subiu mais de 2% e renovou o recorde de fechamento pelo segundo dia seguido, atingindo mais de 125 mil pontos. A primeira semana do ano foi de bom desempenho para o índice, que acumulou alta de 5,09%. Os melhores resultados da semana foram liderados por CSN, Bradespar e Gerdau. Já as maiores baixas lideradas por Lojas Americanas, Azul e Hering. A confirmação de que o Congresso dos Estados Unidos será de maioria democrata foi um dos fatores que fez a moeda americana fechar a sexta com alta de 0,32% e cotada a R$ 5,41. Na primeira semana do ano, o dólar teve uma valorização de 4,4% em relação ao real. E com isso encerramos os nossos trabalhos por hoje, Samidana. Já foi uma manhã produtiva? Pelo menos pela manhã, né? Porque, assim... Por hoje ainda... até às 7 da manhã. É, Você é uma loucura, tá achando que vai pra casa, jogar tênis, jogar bocha, pilates. Fazer pilates? Não. Não é. Começou a semana, tamo junto. Obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, dá um like, nos ajuda muito. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.